Agora que a gente já conhece mais ou menos como o Photoshop funciona, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aprender a criar um novo arquivo. Por padrão, o programa vem assim, sem nada aberto, e a gente vai precisar configurar um arquivo. A não ser quem usa a versão acima do CS6, que daí é na pré-abertura do programa que você já vai ter que configurar. Mas é a mesma coisa. A gente vai fazer um parênteses para mostrar também a versão 2020, ou para quem está usando as versões atualizadas. Mas qual que é o primeiro passo, então? O primeiro passo é clicar na aba File ou Arquivos, para quem está usando em português, e selecionar a opção New, que essa é a primeira opção aqui do menu. E a gente vai entrar nessa tela. Ou vocês podem usar o atalho Ctrl CTRL mais N. E agora para tudo, presta muita atenção aqui, porque esse é um dos pontos críticos para usar o Photoshop. Se você errar aqui, se você configurar o seu arquivo errado, você vai ter um problemão na hora de imprimir. Nesse momento aqui, você vai ter que falar para o Photoshop qual tipo de arquivo você vai fazer. E existem dois tipos principais, que é um arquivo que vai ser impresso ou um arquivo que vai ser usado só na web, como, por exemplo, usado em sites, usado em mídias sociais. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, pense assim, eu vou imprimir esse arquivo ou eu vou só usar na web? Então, primeira coisa que você tem que pensar. No nosso caso, na maioria das vezes, a gente vai fazer arquivos para impressão, porque a gente quer fazer material de arquitetura. Então, na maioria das vezes, quase sempre, na dúvida, sempre configura um arquivo para impressão, quando se tratar de pranchas e quando se tratar de material gráfico para arquitetura. Mesmo que você só vá enviar a sua prancha, aí você pode pensar assim, ah, Lívia, mas eu só vou mandar a minha prancha, é um concurso, a minha prancha. Eu só vou mandar pela digital, pediram lá no concurso só digital. Então eu configuro para web ou configuro impressão? Configura para impressão. Isso tem que ter uma qualidade de impressão, ok? Porque, em essência, ele é um documento para ser impresso, beleza? Então, no nosso caso, sempre vai ser para impressão. A não ser que você vai usar o Photoshop, até porque esse curso vai te possibilitar isso. Você vai fazer algo para o seu site lá, um banner para o seu site, ou uma postagem no Face, uma capa para o seu Face. Aí pode ser um arquivo para web. E o que isso implica? Isso vai alterar esse valor de resolução, que é o valor mais importante para a gente. O valor de resolução é a qualidade do seu arquivo, ok? É a qualidade do seu arquivo. Por hora, eu peço que vocês memorizem os seguintes valores. 300 para arquivos impressos e 72, como está aqui, para arquivos digitais. Ele veio memorizado aqui com valores de uma imagem que eu tinha copiado. Quando a gente copia uma imagem lá do Google, por exemplo, copia no Ctrl+C do computador, no copiar do computador, o Photoshop automaticamente memoriza esses valores. Então, se eu quiser copiar uma imagem para cá, ele já vai entender que está copiada. E aí ele já colocou aqui, que era uma imagem da web. Por isso está 72. Então, se for um arquivo digital, 72. Se for um arquivo impresso, 300. Então, se for um arquivo impresso, 300. Se você for imprimir uma coisa e deixar 72 aqui, e fizer o seu trabalho e tudo mais, a hora que você estiver olhando no monitor, você não vai perceber que está sem qualidade, ok? Você vai fazer lá sua prancha, você vai fazer o seu desenho, sua humanização. Só na hora que for imprimir que você vai ver que o erro foi cometido, ok? Então, não errem essa etapa. Se errou, seu arquivo vai sair errado. Para o nosso uso dentro do Photoshop, vamos focar principalmente em arquivos impressos. E por esse motivo, você que é arquiteto, eu não sei qual semestre você está. Se você estiver no começo, talvez você não conheça. Se você estiver no final da faculdade, você está cansado de ver os formatos de folha. Mas eu vou introduzir rapidamente. Existe um padrão de tamanho de documento. Existe o padrão da série A, que é o que a gente geralmente usa aqui no Brasil. Existe da série B, da série C, entre outros padrões. Aí, por que isso? Você nunca entendeu por que existe a 0, a 1, a 2, a 3? Eu vou te explicar o porquê.
tem que existir uma padronização internacional de tamanho, porque imagina se cada pessoa fosse cortar a folha de um tamanho. Como é que as empresas que produzem pastas, que produzem folhas mesmo, não ia ter como. Então, por isso existe a padronização. E existem nomes para classificar isso. Aqui no Brasil, a gente usa as folhas da série A, que estão ilustradas aqui nessa imagem. Então, tem A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante. Os arquitetos trabalham com essas folhas, então a gente precisa saber. Eu vou iniciar meu trabalho no Photoshop, tendo que já saber o que eu vou fazer. Então, você já vai ter que saber o formato de folha que você vai usar, ok? Depende aí do trabalho que for feito. Para ensinar vocês, eu vou selecionar essa folha do tamanho A3. Já fica de atividade para você praticar esse primeiro módulo, de você configurar todas as folhas, porque na próxima aula eu vou ensinar você a salvar isso como padrão dentro do programa. Então, você não precisa ficar configurando sempre, tá? Mas eu vou ensinar aqui com A3. Essas dimensões estão em milímetros, então também precisa prestar atenção se está em milímetros ou centímetros. Aqui tem em milímetros, 297 por 420, altura e largura, certo? Primeira coisa, então, presta atenção nas unidades. Aqui está selecionado o pixel, aqui está selecionado o pixel porque é uma medida virtual. Depois eu vou explicar melhor quando a gente for configurar um arquivo digital. Eu vou mudar para milímetros. Quem são as medidas físicas aqui? Inches, que é polegadas, centímetros e milímetros. São medidas físicas que a gente mede com a régua no mundo real, ok? Outra coisa também, eu lembrei aqui do inches, eu esqueci de falar uma coisinha que talvez você tenha dúvida e talvez o seu programa esteja configurado diferente. A resolução, ela tem uma medida que é de pixels por inch ou pixels por polegada. Não é pixels por centímetro, é pixels por polegada, tá bom? Então, cuidado. Eu vou selecionar, então, a medida em milímetros, porque é uma folha física, é um arquivo que vai ser impresso, certo? Agora, eu vou colocar aqui 420 por 594. Ah, Lívia, mas como que eu sei em qual dos dois é? Aqui a gente tem largura e altura. Isso vai impactar na sua orientação de folha, porque a folha pode ter duas orientações. Qual orientação pode ter um arquivo? Paisagem, que ele é horizontal ou deitado, e retrato, que ele é de pé, vertical. Você só precisa mudar a medida. Se for paisagem, a maior medida na horizontal. Se for retrato, a maior medida na vertical, ok? Então, vai mudar a orientação, dependendo do valor que você colocar. Eu vou fazer uma folha no formato paisagem, então eu vou colocar a maior medida, na verdade, aqui na largura, e vou colocar a menor na altura. A resolução 300, então, olha só, tá tudo ok para o meu arquivo físico. Outra coisa muito importante, renomear esse arquivo. Crie o hábito de nomear o seu arquivo. Porque em algumas situações, como por exemplo, se você importar um PDF do AutoCAD direto para cá e trabalhar em cima dele, o que é possível, e você não salvar, o Photoshop não salva em cima. Ele não tem a ordem expressa de salvar em cima daquele arquivo. Isso já aconteceu comigo. Depois de 10 horas trabalhando em um desenho, em uma pré-entrega, eu acabei esquecendo de renomear um PDF que eu trouxe do CAD e o computador desligou. Não salvou e não tinha como recuperar. Então, sempre nomeie o seu arquivo quando você criar um novo arquivo aqui, ok? Eu vou colocar A3, porque é o formato A3, e a gente clica OK. Ah, e aqui embaixo não precisa mexer? Não precisa mexer. O background content é o que ele vai vir de fundo. Então, sempre deixo no branco. Às vezes, você pode deixar transparente, mas eu sempre deixo no branco. Aqui não precisa se preocupar, pode só clicar OK. E o seu formato de folha física está criada. Olha só, o Photoshop sabe que isso é uma 2, porque você falou para ele antes de começar. Caso contrário, a gente pode aplicar o zoom. O zoom, você pressiona a tecla Alt
e você mexe com a bolinha do seu mouse para frente ou para trás, e aí você dá zoom. Se só der zoom aqui, sem limites, né? Porque a gente pode tirar o zoom, deixar isso bem pequeno ou bem próximo. Não tem como você saber que tamanho, se isso é digital, se isso é impresso, que tamanho isso tem. Eu não consigo saber aqui se é uma 1, se é uma 4. Não tem como saber, porque tá uma visualização virtual. Então, esse primeiro momento de configuração do arquivo é crítica para o seu sucesso na hora de imprimir.